Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu sou, já falei isso aqui algumas vezes, ex-aluno do Colégio Pedro II e ex-aluno da UFRJ. E semana passada vivi com bastante indignação as notícias dos cortes no orçamento da educação no Brasil. O governo federal bloqueou quase 8 bilhões de reais do Ministério da Educação e quando anuncia as medidas, os bloqueios, anuncia de uma maneira estranha, né? Primeiro, anuncia o corte de verba de 3 universidades federais, indicando um motivo político, porque fazem balbúrdia, falou o ministro da Educação. Logo depois o governo falou, não, o corte não é só dessas 3 universidades federais, nós vamos cortar 30% de todas as universidades federais do país. E aí o argumento é de que precisa cortar do ensino superior para investir na educação básica. Primeiro fazendo uma confusão de competências, né, porque a competência da União é justamente o ensino superior, não é a educação básica. E segundo, porque mesmo assim não é verdade. Eu queria pedir autorização à presidência para exibir o quadro. Os dados foram publicados pelo jornal O Estado de São Paulo, que iria pedir para a TV Câmara para transmitir essa imagem, porque nós temos aqui, a fonte de dados é o jornal O Estado de São Paulo. Acho que já vai aparecer aí na tela. O corte nas universidades federais, segundo esses dados, foi de 25,38%. É o segundo dado ali. O corte nos institutos federais foi de 34,54%. Agora, na educação básica, 39,68%. Então, mesmo, né, entre o pouco que o governo investe, porque não é só competência na educação básica, o governo cortou mais até percentualmente do que da educação superior. Então, cortes totalizando 13,4% do orçamento da educação superior e cortando, sim, da educação básica, ao contrário do que eles tentaram justificar. Pode tirar a imagem, por favor. Olha, eu fiquei bastante indignado, fiquei muito revoltado quando a UFRJ publicou sua nota oficial informando a população de que o corte na UFRJ é de 41%. 41%. E esse bloqueio é no custeio das universidades. Só que o custeio das universidades, há muito tempo, né, não é só comprar o papel higiênico, o detergente, a água. O custeio inclui tudo que foi terceirizado nesses anos de liberalismo. Então, a segurança, a vigilância, a limpeza, os profissionais da limpeza, o pessoal de laboratório, o pessoal que atende nos hospitais universitários, tudo isso tem muito de terceirizado hoje. Então, o que o governo federal está anunciando é a inviabilização das universidades federais brasileiras, a inviabilização do ensino básico sob a responsabilidade do governo federal, como o Colégio Pedro II e os institutos federais. E olha, sinceramente, eu não sei se eu tenho mais dificuldade de entender o cara que dirige e ao mesmo tempo digita no celular. Vocês já viram esse comportamento, né? Um troço quase suicida ali, uma responsabilidade. Eu não compreendo alguém que dirige e digita no celular. Eu não consigo compreender um presidente da República que resolve destruir
o ensino superior do seu país. Foi isso o que o Bolsonaro decidiu fazer essa semana. A gente está sendo governado por um Napoleão de hospício. O Napoleão de hospício não está lá não é o Olavo de Carvalho só, lá a 200 metros da sede da CIA, 200 quilômetros da sede da CIA, dando ordem para a ala ideológica do governo. O Napoleão de hospício é o próprio Bolsonaro. É tão maluco, é tão louco, que decide cortar as verbas do Pedro II e ir participar de uma solenidade na porta do Colégio Pedro II, menos de uma semana depois de anunciar que vai destruir o colégio. Levou uma manifestação, linda manifestação, dos alunos do Pedro II, do Cefet, dos institutos federais, das universidades federais. Ontem no Rio de Janeiro, em Salvador, no Ceará, em várias cidades brasileiras, ficou claro o seguinte: Bolsonaro acendeu o pavio do barril de pólvora. E eu apelo à juventude brasileira que exploda, que vá para a rua, que se mobilize, que não tenha dúvidas de que o governo que decide acabar com a universidade no Brasil é um governo que pretende impor o neocolonialismo ao nosso país. É o neocolonialismo. Que tipo de país não precisa de universidades? As colônias dos outros países. País feito para obedecer, para comprar caro, para vender barato os seus recursos. É esse o tipo de país que prescinde das universidades. Se não estava claro até agora para alguém, que fique claro: Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República para destroçar esse país, para destroçar, para restabelecer o neocolonialismo e o neoescravismo no Brasil. É só olhar o conjunto da obra: corte de direitos, desmonte do serviço público, desmonte de qualquer instrumento para preservar a floresta amazônica e os nossos outros biomas da sanha, da exploração. Desmonte descarado das universidades brasileiras. Sabe por que o Bolsonaro é assim? O Bolsonaro é assim porque as Forças Armadas brasileiras são assim. É o nacional entreguismo. Os militares no Brasil adoram o verde e amarelo, adoram fazer discurso como se fossem nacionalistas. Mas a verdade é que os nacionalistas foram varridos das Forças Armadas pelo golpe de 64. O golpe empresarial militar de 64 não foi um golpe que atingiu apenas quem estava fazendo oposição por fora das Forças Armadas. O golpe militar empresarial de 1964 serviu para a Escola das Américas impor a sua ideologia de submissão nacional aos Estados Unidos, também às Forças Armadas. Tanto que as pesquisas mais recentes mostram que foram os militares nacionalistas os que mais perderam empregos, os que mais foram exilados. Foi a categoria profissional. 6.000 militares nacionalistas perseguidos pelo golpe de 64. E aí, livres do tenentismo de esquerda, dos nacionalistas das Forças Armadas, as Forças Armadas impõem uma doutrinação nas suas escolas militares. Parêntese, falam que a doutrinação está nas nossas escolas civis, plurais, com debate de ideias, com professores de esquerda, de direita, mas a doutrinação está nas Forças Armadas, no serviço militar obrigatório, nas escolas militares, onde se ensina o nacional entreguismo, onde se ensina que o destino da nossa nação é ser o pano de chão dos Estados Unidos. É isso que essas Forças Armadas ensinam aos seus militares. Foi isso que formou a cabecinha da família Bolsonaro. E é isso, exatamente isso,
o que ele está executando quando decide destruir o ensino público superior no nosso país, quando decide cortar verbas da educação, até da educação básica, que ele disse proteger. E aí, qual é o grande problema? Seria simples se bastasse ao povo brasileiro escolher um governo progressista, um governo que atue, que lute pelos interesses do povo brasileiro. Mas não é fácil, não é simples, porque o problema é estrutural, não se resolve a nível de governo, ele só se resolve se a gente conseguir remexer, remover coisas profundas da formação social do nosso país. Hoje, o debate político no Brasil, ele basicamente se resume ao enfrentamento daqueles que defendem o Estado mínimo, que no Brasil hoje significa neocolonialismo, porque diminuir ainda mais esse Estado é não sobrar nada, que o Estado brasileiro nunca foi capaz, nunca esteve à altura, nunca foi capaz de garantir o bem-estar social da população. E existe uma vertente na nossa política forte, dominante, domina a presidência da República, o governo do Estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro, é apoiado pela maioria dos vereadores dessa casa, a lógica do Estado mínimo, reduzir ainda mais esse Estado que já é muito mais do que o mínimo. E do outro lado, aqueles que defendem que nós temos que seguir o caminho do Estado do bem-estar social europeu. Aliás, foi isso o que prevaleceu na nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição que prometeu o Estado do bem-estar social para o povo brasileiro. Mas o problema estrutural é que nós somos um país da periferia do sistema capitalista. E não há Estado do bem-estar social na periferia do sistema capitalista. Nunca houve. Em nenhum país. Os que tentam minimamente são massacrados, têm seus governos boicotados, perseguidos, sofrem golpes de Estado. E ninguém consegue, não consegue, porque não é financiável. É impossível financiar o Estado do bem-estar social num país periférico da economia capitalista. Eu fiz as contas. Eu procurei, não encontrei, fiz com o apoio da minha assessoria. Fiz uma tabela, os 5 países com maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Noruega, Austrália, Suíça, Dinamarca e Países Baixos. Os Estados Unidos, o 8º IDH do planeta. E o Brasil, 75º IDH do planeta. Enquanto o campeão do IDH, a Noruega, por exemplo, tem gastos estatais por habitante, por ano, no valor de 33.276 dólares. E a última colocada desses países aqui, a Austrália, que tem gasto estatal de 21.598 dólares per capita por habitante. O Rio de Janeiro, o Brasil, tem apenas 2.844 dólares per capita por habitante de gasto estatal por ano. Impossível financiar o Estado do bem-estar social com 12 mil reais por ano por habitante. Não cabe no orçamento. Aí vem o dilema. Então nós temos que ir para o centro do sistema capitalista. Temos que sair da periferia do sistema e temos que ir para o centro do sistema capitalista. Essa alternativa é inviável historicamente para o Brasil. Em primeiro lugar, porque o centro não quer novos sócios no clube. Os países centrais do sistema capitalista impedem, bloqueiam, fazem de tudo para que os outros países não saiam da periferia e possam ir para o centro do sistema capitalista. E o outro problema gravíssimo.
Nós simplesmente não podemos seguir o mesmo modelo de desenvolvimento dos países centrais do capitalismo, porque o colapso ambiental iminente do planeta impede que sigamos o mesmo caminho. É dificílimo superar o dilema nacional brasileiro. Não podemos ficar na periferia do sistema capitalista e não podemos ir para o centro da periferia do sistema capitalista. Na verdade, o único caminho que pode levar o povo brasileiro a efetivamente se emancipar, o único caminho que pode submeter a produção econômica desse país aos interesses do povo e ao necessário respeito ao meio ambiente é a ruptura com o sistema capitalista. É a construção de uma alternativa ecossocialista e libertária no nosso país. E aí, eu quero dizer o seguinte, eu sou muito a favor da unidade para enfrentar os ataques do governo Bolsonaro, a unidade para resistir. Temos que ter unidade para reverter os cortes no orçamento da educação. Temos que ter unidade para barrar a reforma da Previdência. Temos que ter unidade para resistir. Mas não há unidade possível para a construção da alternativa. A alternativa socialista precisa se apresentar autonomamente e com todas as letras para a sociedade brasileira. Tão ruim como deixar de combater o liberalismo é ajudar a manter no seio da classe trabalhadora brasileira a ilusão com a possibilidade da construção de um estado de bem-estar social no Brasil. Manter a classe trabalhadora brasileira atrelada à ilusão da social-democracia é impedir que a classe trabalhadora construa os seus instrumentos de luta política, os seus instrumentos de superação desse Estado aristocrático que se perpetua no Brasil. Temos momentos no processo eleitoral brasileiro para nos unirmos, para impedir o mal maior, que é o momento do segundo turno nas eleições. O momento do primeiro turno é o momento para as correntes políticas se apresentarem com clareza, apresentarem as suas diferenças. Reconheço e respeito a importância da militância de centenas, de milhares de brasileiros progressistas que ainda se alinham na ilusão da social-democracia. E precisamos, nesse momento de crise nacional, discutir o que pode efetivamente tirar o povo brasileiro dessa condição de miséria. E aí, efetivamente, não é o liberalismo, não é a tentativa de diminuir ainda mais o Estado, que já é muito mínimo, nem muito menos a ilusão de que reformas sociais democráticas são realizáveis num país da periferia do sistema capitalista. Muito obrigado. Obrigado, senhora presidente.